Fala, fala nação, aqui de Portugal falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a você, meus amigos que estão aí no Brasil, estão aqui na Europa, estão aqui em Portugal. Saudações rubro-negras. Vamos ao vídeo de hoje que está cheio de informações. Leila Pereira dá depoimento no Senado Federal sobre as acusações de Textor, que diz que Palmeiras foi beneficiado num jogo contra o São Paulo, que ele tem provas, mas o Textor nunca apresenta provas. Vamos às notícias também do julgamento de Gabriel Barbosa e os desfalques que o Flamengo tem. Vamos ficar aqui agora com um trecho do depoimento de Leila Pereira, porque Textor sempre fala demais, né? Mas provas não apresenta, as acusações dele são graves. Vamos ver o depoimento de Leila Pereira. Aquele jogador do Santos, com um salário de 300 mil reais, que se confirmou que ele recebeu uma propina de 50 mil reais. Os jogadores do Vila Nova de Goiás, que foi o primeiro a dar exemplo ao Brasil, o próprio presidente do time denunciou os seus jogadores. Você estenderia esse banimento como punição também aos outros? Cajuru, eu tenho muita liberdade de falar sobre o John Textor. Por quê? Eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, eu tenho um profundo respeito ao Botafogo, aos torcedores do Botafogo, mas eu fui eleita presidente do Palmeiras para defender, não é, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E em momento nenhum eu posso deixar quem quer que seja desqualificar 2 títulos conquistados pelo Palmeiras. Gente, vocês sabem como é difícil conquistar um campeonato brasileiro. Eu não tenho dúvida que o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais disputados do mundo. E eu sei o trabalho que todos nós temos dentro do Palmeiras. Os atletas, a comissão técnica, todos os profissionais, o meu trabalho, que eu me dedico 100% do meu tempo à Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, conquistar esses títulos é muito difícil. Então, eu não posso deixar um estrangeiro vir aqui para o Brasil e porque perdeu um título por incapacidade deles e por capacidade, não é, do Palmeiras, que o Palmeiras não estava disputando sozinho. Tinham outros clubes, não é? Então, desqualificar esse título muito importante do Palmeiras, tá? Então, as minhas observações são com relação à atitude do John Textor, não do Botafogo, não do torcedor do Botafogo, que eu tenho profundo respeito, tá? Então, para ele provar, ele precisa provar tudo isso que ele está dizendo, não é? Então, o Palmeiras, não é? Nós entramos com um pedido de inquérito policial, não é, pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, não é, que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, quem precisa ser punido é o John Textor. Nós entramos com um procedimento na esfera civil pedindo uma produção antecipada de provas, tá? Porque ele precisa provar o que ele está dizendo. Se não provar, nós vamos ingressar com uma ação pedindo uma indenização para ele. E também na Justiça Desportiva, não é? Está tramitando. Nós fizemos uma denúncia também para que ele comprove o que ele está dizendo. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Então, eu acho que as penas precisam ser duras e eficazes para que, quando se pense, não é, em fazer determinado ato, não é, criminoso, as pessoas lembrem, olha, essa pessoa foi banida. Isso até é uma forma de educar, não é? Forma de educar. Como na Inglaterra, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, Meus amigos, aí o Textor. De novo, acusações, e a Leila tem toda a razão que quando ele faz essas acusações,
ele coloca em dúvida o futebol brasileiro, coloca em dúvida a idoneidade do futebol brasileiro. Então, o que o Textor vem fazendo é para encobrir a incompetência do time dele que perdeu o ano passado. Esse chororô de jogar palavras ao vento, porque sem provas, acusações como essas, sem provas, o Textor ele está encobrindo a incapacidade do time dele, a incompetência do time dele do ano passado, que tinha o título nas mãos e perdeu. Agora quer arrumar culpados, então prove. Se ele tem acusações, ele tem que ter provas. O que ele está fazendo é colocar em queixa o futebol brasileiro, em dúvida a idoneidade do futebol brasileiro. E isso vira notícia no mundo inteiro. Então um cara vem lá, sei lá da onde, né, um estrangeiro, para falar mal do futebol brasileiro. Por que ele investiu aqui então, se o futebol brasileiro é tão ruim assim, é tão irregular, tem crimes, tem fraudes? Por que ele investiu tanto aqui? Comprou um time. É para encobrir a incompetência do time do Botafogo que não foi campeão. A incompetência do presidente, a incompetência dessa SAF. Por isso que eu sou contra a SAF no nosso Flamengo, eu sou contra a SAF. Mas aí ele prejudica todos os times, ele não está prejudicando só o Palmeiras, o São Paulo, não, ele está prejudicando todos os times. Textor tem acusações, desde o ano passado ele vem com essas acusações. Um homem que não tem provas nenhuma, nada. Uns documentos, uma pesquisa de essas empresas que ele contrata aí. Mas cadê os documentos, as provas, vídeos, áudios, documentos assinados? Alguma coisa ele tem que apresentar, ele não pode só acusar. E ele está prejudicando o nosso futebol. Está prejudicando o futebol brasileiro, ele não está prejudicando só o Palmeiras e o São Paulo. É um absurdo o que tem acontecido com relação ao Textor. Esse homem tem que realmente, como a Leila disse, ser banido do futebol se ele não provar todas as acusações que ele está fazendo. Chega a ser humilhante um cara fazer isso sem provas, uma pessoa chegar e fazer acusações dessas sem provas. O homem não tem competência de ganhar dentro de campo, fica fazendo essas coisas. É um absurdo o que ele faz com o futebol brasileiro. O homem vem lá de fora para fazer isso com o futebol brasileiro? Não. Se ele não provar, ele tem que ser banido mesmo do futebol. Já está suspenso, mas isso não resolveu nada, né? Porque ele continua fazendo as acusações. Mas mudando de assunto, vamos falar do julgamento do Gabigol. O Gabigol foi à Suíça, chegou à Suíça, e o julgamento foi adiado, meus amigos. É isso mesmo, o julgamento foi adiado. Gabigol está passando por uma fase, é que esse departamento que faz os exames médicos aqui no Brasil, essa equipe que faz aí, pediu um adiamento porque foram avisados, diz eles que foram avisados em cima da hora sobre o julgamento e não conseguiram mandar um representante. Esses que estão acusando o Gabigol, né? Mas é muito estranho, né, essa situação do Gabigol, desse exame antidoping. Eles não tiveram tempo de mandar alguém. Estranho, muito estranho, né? E adiaram o julgamento. E não sabe, deve ser julgado ainda esse ano, mas para o segundo semestre. Mais um tempo que o Gabigol vai ficar sem saber o seu futuro, vai ficar uma incógnita, mas é um absurdo o que fizeram também, né? Já estava lá na Suíça, tudo marcado. Essa comissão aí de saúde aí que faz esse exame demorou tanto tempo para acusar o Gabigol, um ano depois. Depois vem essas acusações, um julgamento que não foi dado como que ele tinha fraudado o exame antidoping, foi uma tentativa de fraude, e pega 2 anos, e nem foi provado uma tentativa de fraude, e agora mais esse adiamento do julgamento, porque eles querem mandar alguém, não tiveram tempo hábil para mandar alguém. Tem alguma coisa nessa história aí que não bate. Tem alguma coisa que não bate. Vamos ver como é que vai ficar esse julgamento do Gabigol, como vai ficar a suspensão dele, se vai ser suspenso, se não vai. Vamos ver como vai ficar. E o Tite, hein? O Tite tem muitos desfalques. Os selecionáveis, os uruguaios,
o Pulgar, foram se apresentar às seleções, e o Tite hoje, que o time voltou, dá o treinamento faltando 5 jogadores. É complicado, metade de um time. O Tite vai ter que quebrar a cabeça para montar o time contra o Grêmio. Não vai ser fácil. Nós temos jogadores que são capazes de chegar lá e vencer o Grêmio com facilidade até. Mas vai ficar difícil montar o time, né? O Tite tinha achado o time certinho, o time encaixou com o Gerson pela direita, então o Pulgar voltou, agora o Alan machucou também, ainda tem o Alan machucado, né? A situação está bem difícil para o seu Tite montar um time. Vamos ver o que o Tite vai fazer, como ele vai montar esse time, como ele vai preparar o time para o jogo contra o Grêmio, com tantos desfalques. Mas é isso aí, meus amigos. Deixa a sua opinião aí, o que deve acontecer com o Textor? Deve ser banido do futebol? Ele deve ser banido? A Leila tem razão. Na minha opinião, a Leila tem razão. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um abraço a todos, até a próxima, meus amigos. Um abraço, nação.